Eu quero te pedir desculpas pela cara inchada e pela fala mais baixa, porque são 3:30 da manhã, horário de Brasília, mas nós ficamos num dilema ético. O que a gente ia fazer nesse GP da Austrália de Fórmula 1 de 2024? A gente tinha duas alternativas. Ou a gente ficava acordado e ficava com o gosto amargo da decepção de ver o Max Verstappen vencer mais uma corrida, ou a gente ia dormir e acordava no domingo de manhã e descobria que tinha o gosto amargo da decepção em perder o Max Verstappen saindo da corrida por algum motivo e outro piloto vencer. Eu optei por ficar acordado e me dei bem porque nem acredito que eu vou comentar uma prova de Fórmula 1 onde o Max Verstappen não vence. Para vocês terem uma ideia, a última quebra do menino Verstappen na Fórmula 1 foi no GP da Austrália de 2022. E que bom que foi o Carlos Sainz que venceu essa corrida. Aliás, que epopeia do Carlos Sainz, porque ele vai bem no Bahrein, aí ele tem o problema de apendicite, é operado, Oliver Biermann assume o carro, dentro das condições apresentadas, o Biermann dá um show, alguma coisa no nosso amigo Carlos Sainz deve ter despertado e ele pensou, puxa vida, é melhor eu voltar logo para o carro. Ele volta para o carro e vence. Lembrando sempre, amigos, amigas que assistem a Fórmula 1, o Carlos Sainz não tem vaga garantida para 2025 e começa a ser um crime esse cara não ter assento garantido na Fórmula 1 neste exato momento em que nós estamos conversando. Aliás, eu acho que o Sainz é o piloto que mais vai se dar bem nessa troca de cadeiras dentro das condições apresentadas. Eu sei que lá atrás, quando saiu a notícia de que o Hamilton estava indo para a Ferrari, eu afirmei que o Sainz foi um dos grandes perdedores, mas ele, no período de aviso prévio, no período do eu não tenho nada a perder, está mostrando um nível de profissionalismo gigantesco e uma pilotagem que já era melhor do que a do Leclerc no ano passado. É só olhar para os números e olhar para os resultados. Eu disse por diversas vezes no ano passado que o Sainz tinha alugado um apartamento na cabeça do Leclerc. E, olha, eu não sei como é que vai ficar a situação do piloto monegasco no ano que vem, porque, querendo ou não, ter Lewis Hamilton como companheiro de equipe é algo bem complicado. Mas, desde o ano passado, e isso se prorrogou esse ano, o Sainz é sim o melhor piloto da Ferrari, é o que entrega a melhor performance, é o que está entregando os melhores resultados. E agora, mais uma vez, temos o Sainz como piloto dominante na equipe vermelha. O resultado de segundo colocado do Leclerc não foi tão ruim quanto vocês podem pensar. Porque, tudo bem, se o Leclerc saísse vencedor da corrida, ele simplesmente estaria como líder do campeonato mundial de pilotos. Mas está como vice-líder em um campeonato onde, objetivamente, ele briga com o Pérez, com o Sérgio Pérez pelo vice-campeonato, e estar apenas a poucos pontos do Verstappen. Tudo bem, a gente sabe que tem um campeonato muito longo e a tendência é que o Max Verstappen seja tetracampeão do mundo, mas já cria um cenário onde você pode começar a pensar que o Leclerc pode, de repente, alçar voos maiores dentro da competição. Também olhando para aquilo que o Sérgio Pérez fez na corrida. E aí a gente tem que também poderar do lance do é o carro ou é o piloto? Galera, sempre é a combinação dos dois. Sempre é a combinação de carro e de piloto. Porque se Max Verstappen não tivesse o problema que ele teve, que até o momento é pneu, mas pode ser o sistema de freio, tá mais para sistema de freio, o Verstappen teria vencido a corrida. Isso é fato. E a grande diferença hoje entre Max Verstappen e Sérgio Pérez é que Verstappen vence as corridas com esse carro da Red Bull e o Sérgio Pérez não consegue sair da quinta ou sexta posição, dependendo de como está o andar da carruagem. É incrível como o Sérgio Pérez sempre vai ter essa nuvem na cabeça dele e essa dúvida que vai rodear ele até o final da temporada,
porque com o melhor carro do grid, ele não consegue desenvolver mais do que isso. As McLaren chegaram na frente de Sérgio Pérez, Lando Norris fez uma ótima prova, Oscar Piastri também, mostrando a consistência das McLarens nesse momento no desenvolvimento dos seus carros. E o que é pior para o Sérgio Pérez, né? Ele não tem um desempenho que justifique a posição dele na Fórmula 1, como ele agora tem adversários diretos olhando para sua vaga na Red Bull. Também a gente não sabe o que vai virar a Red Bull com todo o rebu que está acontecendo por causa do Christian Horner, mas a gente sabe que a vaga do Sérgio Pérez está ameaçada mesmo e muitos olhares vão para o Carlos Sainz a partir de agora. Tanto olhares da Mercedes, se a Mercedes não conseguir de repente fechar com o Max Verstappen, quanto olhares da própria Red Bull, porque Carlos Sainz seria um excelente piloto naquele carro. E digo mais, se der ruim para a Red Bull com o Verstappen, algo que sinceramente eu acho difícil de acontecer, e se aconteceu, vou aguardar pela confirmação oficial para que a gente possa comentar e conversar sobre isso, mas se por um acaso der errado para o piloto holandês, tá lá o Carlos Sainz prontinho para assumir a liderança da Red Bull, dirigindo da forma como ele está pilotando pela Ferrari. Outro destaque, e aí eu vou para os destaques negativos da corrida, que nem teve tantas ultrapassagens, não teve tantas alternativas, as equipes ficaram mais ou menos em bloquinhos e, sinceramente, acho que a única coisa que seria diferente mesmo é o Verstappen. Se ele concluísse a prova, ele provavelmente concluiria em primeiro e o Sérgio Pérez não seria o segundo nesse caso, é que a Ferrari demonstrou alguma coisa a mais e talvez a vida não fosse tão fácil para a Red Bull hoje. É difícil mensurar, de novo, o que o Verstappen extrai do RB20 é algo incrível. Hoje ficou muito claro que o Pérez definitivamente não está e nunca esteve no mesmo nível, e a combinação carro e piloto é o que funciona nesse caso. O melhor piloto trabalhando com o melhor carro. Mas vamos olhar para outros detalhes dessa pontuação final, dessa classificação final. A Haas conseguiu colocar os seus dois carros na zona de pontuação no final de semana em que Gunther Steiner estava lá como entrevistador, como convidado para entrevistar os pilotos vencedores. Eu não sei se o Gunther Steiner ficou com aquele sorriso amarelo, aquela coisa meio estranha, em ver que a Haas esboça traços de reação e se beneficia diretamente dos fracassos tanto da Sauber quanto também da própria Alpine, porque, Deus do céu, a Alpine virou uma bagunça. Em partes também falar um pouco do resultado do Yuki Tsunoda, que acho que é um dos grandes vencedores desse começo de temporada, porque está consistente na frente do Daniel Ricciardo. E o Daniel Ricciardo, se ele estava pleiteando uma vaga na Red Bull, é bom ele começar a se coçar para garantir a vaga dele na VCARB ou na Racing Bulls, chame do que quiser. Aliás, eu estava lendo ou ouvindo em algum lugar, acho que era ouvindo mesmo uma das transmissões da Bandeirantes, e eu tendo a concordar. O Ricciardo corre o risco de ser aquele piloto que só vai demonstrar performance em carro bom ou muito bom. Se bem que quem está extraindo performance, mostrando que esse carro tem potencial, é o Tsunoda e não o Daniel Ricciardo. E o medo de muita gente é que o piloto australiano só acabe entregando performance em carros onde ele realmente possa entregar esse desempenho, porque são carros bem acertados. Em carros onde ele precisa desenvolver o trabalho, o Daniel Ricciardo mostra uma certa fraqueza e não consegue demonstrar um desempenho tão bom assim. Mas que a gente pode comentar, a pataquada da Williams não deu muito certo. Tem gente que ficou brava e sentiu pelo Logan Sargent, que foi penalizado pelo erro do Alex Albon durante os treinos. E no final das contas, o piloto tailandês ficou na 11ª posição, não chegou na zona de pontos. E aí, o sacrifício do Logan Sargent foi quase em vão. Se bem que aí eu me pergunto, será que o piloto norte-americano faria algo muito diferente do que o Albon fez na corrida? Penso eu que não. Aliás, o GP da Austrália de 2024 teve apenas 2 momentos de forte emoção.
aquela comemoração coletiva, eu dava para ouvir cachorros latindo e pessoas gritando na região quando o Max Verstappen abandonou a corrida. Sério, foi como se fosse um gol em final de Libertadores do seu time preferido. E esse foi o primeiro grande momento de emoção, e o segundo foi a batida do George Russell, que resultou no fim antecipado da corrida. A corrida terminou em safety car. Não sei se faria muita diferença. Tudo bem, o Leclerc estava se aproximando do Carlos Sainz, mas eu não acho que faria muita diferença no resultado final. Acho que as posições seriam mantidas. Não acho que a Ferrari promoveria troca de posição para beneficiar o Leclerc para que ele saísse da Austrália como líder do campeonato. Acho que ele tinha que buscar isso em pista. Aliás, que final de semana de draga para a Mercedes, né? O Hamilton acabou abandonando e todas aquelas polêmicas de que ele estaria sendo prejudicado por conta de uma equipe que já está direcionada para o George Russell, as especulações que saíram durante a semana e no final de semana da Austrália de que objetivamente a equipe estaria prejudicando ele, muito mais rumores do que algo confirmado. A única coisa que é certa é que o Hamilton iria tentar um setup próprio, um acerto mais próprio, diferente daquilo que era recomendado pela equipe, e obviamente isso não deu certo. Mercedes meio que se perdeu mesmo, e a gente vê os resultados aí apresentados, e de novo, nesse caso, combinação carro-piloto. Aliás, a moral da história do GP da Austrália é justamente isso, combinação carro e piloto. Nunca é uma coisa ou outra, e fica o aviso para aquelas pessoas que acreditam que determinados pilotos vencem apenas porque têm um excelente carro, ou outros pilotos vencem apenas porque são os melhores pilotos da história da Fórmula 1, ou um dos melhores da história. Eu não digo que o campeonato agora voltou a ser algo equilibrado, porque obviamente não está, mas dá para dizer que o GP da Austrália, mesmo sendo modorrento, com poucas ultrapassagens, poucas alternâncias de posição, ele dá um lampejo de esperança de que pelo menos a Ferrari pode tentar alguma coisa para cima da Red Bull. Tudo bem, hoje contou com mais sorte do que juízo, mas esse carro do Sérgio Pérez ter ficado atrás da Ferrari, da McLaren e em alguns momentos atrás da própria Mercedes, dá aquela esperança de que as equipes podem evoluir de alguma forma e pelo menos tentar dar uma azedada no doce metafórico que está prontinho para a Red Bull, onde eles estão degustando e só esperando o tempo passar para dar o quarto título para o Verstappen. Não sei se isso pode ser uma ilusão da minha parte, ou se eu de repente estou sob o efeito de refrigerantes que eu tomei para me manter acordado até agora, mas um garoto pode sonhar, não é mesmo? Eu posso me permitir sonhar. Eu sei que tem muitos fãs de Fórmula 1 que vão dormir sonhando com uma Fórmula 1 mais equilibrada, com tudo que viu no GP da Austrália. Não foi a melhor corrida do mundo, não foi a corrida mais divertida, não foi a corrida mais animada, mas pelo menos temos outro vencedor, e que bom que esse vencedor é o Carlos Sainz. Poucas vezes na Fórmula 1 a gente viu alguém com tanto comprometimento e tanto profissionalismo, mesmo sabendo que está de aviso prévio, mesmo sabendo que não vai pilotar pela Ferrari em 2025. A equipe que pegar Carlos Sainz no ano que vem vai se dar muito bem, e essa é uma verdade que está cada vez mais clara pelos resultados do piloto espanhol, e não é de hoje, isso já vem desde o ano passado. É só a gente olhar em como o Leclerc tem um apartamento alugado na cabeça dele, onde o morador é justamente o Carlos Sainz.